leitura de hoje pode nos instruir muito sobre qual deve ser a consideração que cada um de nós precisaria ter em relação à Sagrada Escritura. São Paulo, escrevendo a Timóteo, nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, argumentar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina. São Paulo dá esse conselho a Timóteo, o seu discípulo que estava responsável por uma das igrejas que Paulo mesmo havia fundado. E eu penso que hoje, o texto que nós escutamos do Evangelho, com esse de Paulo, poderia nos dar a chance de refletir sobre o significado da oração na vida de cada um de nós. Afinal, não dá para dizer que somos cristãos, temos fé, somos pessoas que buscam a Deus, se nós mesmos não nos tornamos capazes de rezar e compreendermos também como deve ser a oração de alguém que busca a Deus com sinceridade. Bem diferente a oração de quem talvez tente buscar a Deus, mas não guarda no seu coração uma sinceridade na sua busca. Ora, sinceridade na busca, quando se trata de Deus, é não querer outra coisa senão Deus mesmo. O que mais que a gente pode pedir a Deus, senão que Ele mesmo possa vir ao nosso encontro, socorrer-nos nas nossas necessidades, fortalecer-nos na luta do cotidiano para que a gente vença, sem se cansar, sem desanimar. Porém, quando a gente, ao buscar a Deus, até mesmo pela oração, desviamos o olhar para dele, para as coisas que Deus possa nos dar, trabalho, família, saúde, coisas importantes, essenciais para a vida, essenciais. E Deus não quer nos dar essas coisas, mas essas coisas todas passarão um dia. Todas elas um dia haverão de passar na nossa vida. Portanto, essas coisas, por mais importantes que sejam, na medida em que nos levem a encontrar em Deus a felicidade, a razão de nossa vida, Deus nos concederá todas as coisas em abundância. Mas na medida em que qualquer coisa que venhamos a pedir a Deus possa fazer-nos correr o risco de não mais nos lembrar dele, mas apenas estivermos buscando as coisas deste mundo que Deus pode nos conceder, aí temos que ter um cuidado especial. Será que a minha oração não está se tornando superstição? É possível. É possível que a oração se torne supersticiosa, em que a gente não busca a Deus, mas busca as coisas. Da mesma forma como tem gente que pega Santo Antônio, abaixa a cabeça para baixo até aparecer o rico herdeiro de casa, e ao invés de rezar a Santo Antônio sinceramente, fica judiando da imagem e ao mesmo tempo psicologicamente judiando de si e dele. A gente pode fazer a mesma coisa com a nossa oração, judiar de Deus. Como é que a gente judia de Deus? Trocando com uma palavra mais bíblica, a gente fica tentando a Deus com certos pedidos desproporcionais daquilo que Deus realmente quer nos dar. Padre, como é que isso acontece? Não estou entendendo. Não é? É verdade, quando a gente diz isso, a gente pode ficar confuso, porque nem sempre a nossa oração se preocupa com isso que eu estou tentando nos ajudar hoje a compreender e aprofundar com a experiência cristã. Muitas vezes a gente entende a oração como uma oração para pedir coisas. Eu peço muito a Deus isso na minha vida. Eu vivo rezando para que Deus me dê isso ou aquilo. Fulano, reza por mim. Normalmente a gente usa essas expressões para falar de coisas que queremos pedir a Deus. Passar no vestibular, conseguir um emprego, ter sucesso naquele concurso, entregar aquele trabalho em tempo, que o parto da minha filha seja tranquilo, que o menino nasça são. Aí já vão as preocupações de mãe, né? Que meu filho, onde quer que ele esteja, não encontre más companhias. Orações boas, bonitas, que Deus olha, porque brotam do coração de uma mãe preocupada, de um jovem responsável.
Mas ai de nós se a nossa oração se reduzisse a isso. Teríamos perdido o melhor da festa, teríamos trocado aquilo que Deus tem de mais importante para nos dar por aquelas coisas que queremos que Ele nos dê. E se por acaso não vier como a gente pediu, pronto. Se não for o desânimo a nos abater na oração, chegamos até a ficar meio zangados com Deus, porque não nos deu o que a gente queria. Como criança mal criado, né, que fica empirrenta dentro de casa, mal criado, rico, não reza direito mais, porque rezei, não veio como aconteceu, perdi meu tempo. E aí a oração vai ficando assim, como uma coisa mecânica. Eu repito preces. Repetir preces não significa rezar. Fazer preces a missa inteira. Alguém que mesmo não sendo padre, não soubesse matavina do que significam as palavras, as expressões, as orações que são ditas, e achasse que, portanto, rezar a missa era somente ler aquele livro ali, está tudo certo, que eu estou lendo, o tempo inteiro. Então estaríamos rezando a missa. Todos vocês, ao estar aqui, estivessem somente prestando atenção nas palavras que vão sendo ditas, mas em nenhum momento, nenhum de nós elevasse o pensamento a Deus e sinceramente desejasse que através das palavras o nosso coração fosse elevado até Ele e unidos pelo coração pudéssemos de fato sair daqui com a certeza de que fizemos um encontro com o Senhor. Não viemos apenas dizer preces, viemos fazer um encontro com o Senhor. Se a gente reza o texto, na primeira dezena, o encontro com o Senhor aconteceu, esquece o texto, Nosso Senhor não fica fazendo conta. Nosso Senhor não sabe contar se a gente pulou uma Ave Maria ou fez uma mais, uma menos no final do texto. Nosso Senhor está muito mais interessado em roubar o teu coração. Portanto, se o texto é o instrumento para nos levar até Deus, ao encontrá-lo, fiquemos ali. Como é que a gente faz isso? Pela meditação, a reflexão. A meditação que significa assumir, naquele momento em que se reza, dentro da sua vida, do seu coração, da sua imaginação, aquilo que Deus é. Se eu estou agora meditando os mistérios gozosos, me recordo que Maria recebeu aquele anjo, e dele, do anjo, recebeu as palavras que fizeram dela a mãe do Salvador, e eu me recolho na resposta de Maria: eis aqui a serva do Senhor. E essa palavra, eis aqui a serva do Senhor, me faz de repente me sentir na cena que Maria estava conversando com o anjo, e me pergunto como teria sido esse encontro de Maria com esse anjo, que emoções Maria poderia ter sentido, e eu começo também a desejar que aquele encontro de Maria com aquele anjo, ou aquele encontro de Maria com Deus, que tiver a certeza que no seu coração estava acontecendo algo novo, que eu também quero para mim. Senhor, dá-me também a experiência que deste da Maria, experimentar algo novo que dentro de mim surge, como uma força que vem de Ti, e de repente na minha Ave Maria, enquanto estou dizendo as palavras, o coração está trabalhando essa imagem, e à medida que eu trabalho esta imagem dentro de mim, meu coração vai enchendo de desejo. Eu já não mais quero repetir a Ave Maria cheia de graça, eu estou já desejando a união que Maria teve com Deus naquele momento. A minha oração deixou de ser uma oração mecânica, vocal, passou a ser uma oração que de início é mental, eu me coloco na cena, mas depois ela vai descendo ao meu coração e vai deixando que os meus desejos também sejam possuídos pela oração. Eu preciso deixar que os meus desejos sejam possuídos pela oração. Se isso não acontece, a minha oração não aconteceu. Eu repeti palavras, me eduquei a permanecer, digamos, na escuta, na espera do dom do alto, que haverá de me ajudar a rezar cada vez melhor, mas ainda é um processo introdutório. Ainda não entrei na oração. Enquanto a oração não rouba para Deus os meus desejos, eu ainda não entrei na oração. E é muito fácil da gente conceber isso. Porque enquanto os meus desejos são desejos carnais, aqueles que buscam apenas melhorar a vida que eu estou levando agora, enquanto os desejos são só esses, Deus para mim é uma espécie de amuleto, me dá força, coragem, ânimo, vou conseguir. Mas ainda não tomou de mim aqueles que são os meus desejos, a ponto de dizer: Senhor, esses são os desejos que eu trago comigo, mas eu quero que eles sejam os teus desejos. Se não coincidirem com os teus, dá-me a coragem de assumi-los para mim, os teus. Então eu começo a perceber que os meus desejos não são os melhores possíveis, porque eu me encontro com aquele que é capaz de me dar muito mais do que eu tenho a coragem ou a ousadia de pedir. Porque na verdade o que a gente quer pedir de coisas a Deus é ser feliz. É isso que a gente quer.
Quando a gente pede para passar naquele concurso, naquela prova, é porque a gente espera, calcula, que quando a gente tiver conseguido, a gente vai ser feliz. Mas se a gente quer mesmo ser feliz, não importa se Deus vai te dar isso que você está pedindo, ou ao fechar esta janela, esta porta, que parece ser a que você quer passar, te abre outras. Quantas vezes, meu Deus, isso já aconteceu na minha vida, na vida de pessoas que próximas a mim compartilharam situações como essa. Quando Deus fechava uma porta, te abria uma outra. Mas se você ficar como um menino mal criado, pedindo a Deus a mesma coisa, e não deixar que Deus haja em sua vida, você não vai ver o que está acontecendo. Você não vai ver as oportunidades que estão se abrindo ao teu lado, os outros gestos de amor que Deus está te dando, justamente porque quer te dar mais do que você está pedindo. Deus quer te dar a felicidade, a tua vida plena. É isso que a gente tem que pedir ao Senhor. Quando Maria abandonou os planos dela de ser feliz com José e passou a assumir o projeto de Deus na própria vida, dizendo: não sei o que é isso aí que está fazendo, o que é que vai acontecer, eu sei que estou aqui, eis-me aqui. Se é para seguir aquele teu projeto, projeto de Deus que começou a falar no coração dela, ela certamente disse: que seja feita a tua vontade, eu quero é ser feliz. Eu não quero fazer aquilo que eu quero ser feliz. Portanto, diante de Deus, na minha oração, eu coloco esse único projeto que deve pautar as minhas decisões e deixar que na minha oração o meu desejo se una a Deus. Esse é um passo importante, não é tudo ainda. Desse passo importante dos desejos, que a gente sabe que muitas vezes entra pelas orações mecânicas que dizemos. Mas os nossos desejos não vão coincidir com os de Deus se a gente não for iluminado. Se a gente não começar a compreender melhor quais são os caminhos de Deus na nossa vida. Como saber quais são os caminhos de Deus na nossa vida? Aí é que entra a importância dessa segunda leitura para nós hoje. Porque é São Paulo que está dando conselhos a Timóteo sobre exatamente isso. Timóteo, escuta o que é que Deus quer para a tua vida. Presta atenção. Não deixa que os teus projetos te atrapalhem, mas faz com que a tua escuta da palavra te leve a se tornar um homem de Deus perfeito, qualificado para toda boa obra. Porque escutando a palavra, descobriu que a palavra educa na justiça, nos corrige dos nossos caminhos muitas vezes equivocados, nos dá argumentos para que a gente possa também ser capaz de compreender melhor a vida, o caminho dos projetos de Deus. É a Sagrada Escritura que vai alimentando o nosso coração. Me recordo que algo aconteceu comigo quando eu descobri as cartas de São Paulo. De repente, aquelas cartas, cada vez que eu lia uma frase que me tocava o coração, minha Bíblia foi ficando cada vez mais marcada. E eu fui tendo curiosidade para conhecer as outras cartas. Depois descobri quem era Paulo que descrevia dessa forma e fazia uma experiência cristã de maneira que transformava não só a vida dele, mas por onde ele passava. Isso foi fazendo-me pensar que Paulo também tinha projetos. Ele se chamava Saulo. Ele de repente percebeu no caminho que os projetos por onde ele tinha pautado o seu caminho, e as estradas que ele tinha pavimentado, achando que aquele era o caminho de Deus para a vida dele, de repente sofreu um reverso impressionante, a ponto de Paulo passar de perseguidor a perseguido, perseguidor dos cristãos a perseguido por causa daquele evangelho que antes ele considerava contrário àquilo que Deus queria. E o que fez Paulo então ser capaz de mudar tanto? A mesma coisa que fez Maria mudar tudo. Ter deixado que o projeto de Deus fosse mais forte dentro dele do que o seu desejo de fazer o que ele achava que era melhor para a vida dele, para a comunidade na qual ele vivia e tudo mais. Ser capaz de permitir que Deus mude o teu projeto. Se você entra na oração indisponível para Deus, a tua oração continuará infértil, incapaz de dar frutos de verdade. Não tem jeito, gente. Qualquer um de nós que buscasse bater nesta porta apenas munido da sua própria vontade, sem dobrar o seu joelho, o seu coração diante de Deus e assumir: Senhor, eu sou pobre, eu não consigo ver na minha frente sequer o meu futuro daqui a um ano. Eu no máximo posso planejar aquilo que está dentro de alguns meses por acontecer, mas no dia seguinte ainda é obscuro. Como posso eu saber o que me tornará feliz para sempre? Por isso, Senhor, toma
a minha vida em tuas mãos, ilumina-me, inspira-me, para que eu não fique apegado a ideias que não me levarão, de fato, a Ti. Porque os meus caminhos podem ser diferentes dos Teus, e os Teus, não tenho dúvida, são melhores do que os Teus. O profeta Isaías diz isso: os Teus caminhos são diferentes dos meus caminhos, os Teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. Essa é uma atitude fundamental da oração, então. Uma humildade que não é somente modéstia, é uma humildade profunda, um reconhecimento de quem eu sou, quem é aquele diante do qual eu me prostro de joelho para pedir. Escute a minha alma e me dê a capacidade também de a receber, de perceber a sua presença em mim. A oração é isso, é estar diante de Deus e perceber a sua presença enquanto se reza. Nesse sentido, aquilo que nós fazemos quando rezamos é criar um laço que nos conecta com Deus. É isso que desejamos fazer quando praticamos uma religião através da oração. Religião que já foi também entendida como ato de religar, significa isso, conectar-nos com Deus. Nos conectamos pela oração. E a oração não é um balbuciar de palavras, mas é algo que se reproduz dentro. As palavras são como muletas que nos ajudam a caminhar, mas elas precisam ser alimentadas por uma outra palavra maior, que é a palavra de Deus sobre nós, a Sagrada Escritura, que nos faz ter a certeza que Deus se comunica comigo através delas, e meu coração, portanto, é capaz de se transformar, deixando que os projetos de Deus superem os meus. E tudo isso, eu disse que é só o primeiro passo da oração. Isso ainda não é tudo aquilo que a oração pode nos dar. Porque embora a oração nos leve a desejar Deus, embora a oração nos motive a buscar a Deus, porque contemplamos aquilo que, através da Sagrada Escritura, vamos conhecendo sobre Ele, ainda seria pouco se o nosso conhecimento sobre Deus, através da oração, se limitasse a um momento meio psicológico, sentimental, que atinge os nossos desejos, mas ainda não fosse capaz de mover a nossa vontade. Ali Deus tem um jeito muito particular de nos tocar. Ali a gente precisaria permanecer nessa atitude humilde que eu citei, diante de Deus na oração, e deixar-se tocar por Deus. E ao dizer isso, deixar-se tocar, estou querendo dizer que Deus é soberano e livre para te tocar ou não. Deus é soberano e livre para tocar ou não o nosso coração na nossa oração. De nos deixar, quem sabe, no desejo, e no desejo fazer com que a sede aumente, até o momento em que Ele sinta: agora você está pronto, meu filho, para receber o toque especial da graça. É algo que Santa Teresa de Ávila costumava chamar como um gesto que Deus realiza na vida de todos nós como cristãos, mas não repete continuamente, porque Ele não nos quer tirar da realidade, mas nos quer nutrir o coração para aquela realidade maior para onde caminhamos pela fé. Não caminhamos pela fé simplesmente para ter uma morte serena, para não ter dor no final e a gente acreditar que então com isso vamos em paz. Não é disso que se trata. Se para morrer em paz precisasse não ter dor, o pobre de Jesus teria sido o pior dos pecadores. Jesus morreu em paz, ele sofrendo com a paixão. Mas a paz que Jesus tinha no seu coração era da sua entrega a Deus e da certeza de que o seu coração não lhe pertencia, porque os seus projetos eram os projetos do Pai. E isso veio a Jesus não porque, quem sabe, ele botou uma decisão firme na cabeça e era um teimoso, mas porque ele fez aquela experiência que a maioria daqueles que buscam a Deus e o alcançam pela experiência mística chamam de contemplação. Mas uma história de contemplação agora parece uma conversa do tempo da medieval, né, que as pessoas falavam de contemplar, ou quem sabe dos monges e monjas que têm todo o tempo para ficar contemplando. É equivocada essa ideia sobre o que significa contemplar a Deus. Nenhum de nós pode contemplar a Deus com a visão física. A contemplação de Deus não se dá fisicamente, como se nós pudéssemos abrir o olho, pá, como se tivéssemos então que ter um êxtase físico. Cada vez que você é movido na tua vontade a agir conforme aquilo que Deus te pede, foi o toque da graça de Deus que mudou o teu coração, no sentido agora não do sentimento, mas no sentido da tua disposição em agir conforme.
nós não mudamos da nossa vontade marcada pelo pecado, se Deus não nos tocar profundamente. Pode ser através de uma experiência de alegria espiritual, ou pode ser através de uma vontade renovada de levar o Evangelho adiante e perceber que isso te traz alegria e paz. Pode ser algo que nos vem pela própria vivência do cotidiano, porque experimentamos uma alegria nova em seguir a Cristo, e isso nós recolhemos, tanto como fruto da nossa oração, como pode ser sim uma experiência espiritual que te faz mover até as lágrimas ao perceber que é Deus que te toca com a sua graça. Deus nos toca com a sua graça. Deus muitas vezes nos cura e nos liberta dos nossos medos com a sua graça. Deus vai aonde a gente não consegue ir por causa da sua bondade. Deus toca lá onde a gente não sabe como chegar, porque na oração Ele nos alcançou. Porque Ele conhece-nos profundamente e sabe aonde está a nossa chaga, a nossa ferida. Mas se eu não me colocar em oração, se eu não produzir dentro de mim um silêncio acolhedor como o de Maria, se eu não produzir da minha vontade um desejo que me faz ir ao seu encontro, se eu não me permitir essa contemplação que move a minha vontade a ir ao seu encontro, podemos esperar. Deus não vai deixar que a gente, ao sair daqui, tome uma rasteira, caia, bata a cabeça e acorde de repente, entendi tudo. Não vai. Não vai ser com uma pancada na cabeça que a gente vai abrir o coração e a inteligência para entender isso que eu estou falando. Não vai ser. Vai ser como quem já teve algum tratamento de homeopatia, né? Já sabe como é. E gota a gota. Uma gota da palavra de Deus hoje na minha vida, uma gota de oração amanhã, uma gota de gesto de caridade depois de amanhã, e aos poucos eu vou abrindo brecha dentro de mim. Vou entendendo que Deus é amor, vou entendendo que Deus me fala no silêncio, vou entendendo que na fraternidade Deus me revela que eu sou irmão dos meus irmãos e Ele é meu Pai, como Pai de todos. Vou entendendo na Sagrada Escritura que Ele quis fazer um caminho pedagógico para me fazer compreender que o pecado pode corroer tudo aquilo que de bom eu tenho, se dele eu não me prevenir, não me proteger, através de pensamentos, palavras, gestos. Por isso, meus irmãos, são poucos os casos na história da igreja em que alguém com uma pancada na cabeça aprendeu quem é Deus. Mesmo São Paulo, que caiu, né? Podemos dizer, Paulo tomou uma pancada, porque ele caiu e ficou cego. Mas antes de ele fazer isso, ele buscava Deus. Estava enganado, mas buscava. Padre, e Santo Agostinho também não teve uma conversão repentina? Teve. Mas ele só teve a conversão repentina porque ele estava buscando a Deus por caminhos errados, mas buscava. Eu não conheço ninguém que sem buscar a Deus o tenha encontrado. A gente pode ter chamado Deus de outra coisa. Essas pessoas que acabaram fazendo a experiência forte de Deus, muitas vezes elegeram como Deus outras coisas deste mundo, mas buscavam, tinham uma sede de quê? De absoluto, de plenitude. Mas essa nossa cultura rasa que a gente tem hoje, onde todo mundo quer somente que a vida possa nos levar, onde o final de tarde com um pouco de amigos e quem sabe um pouco de cerveja para alegrar a tarde já é suficiente para me sentir feliz na segunda-feira, e a vida que passa, no dia que eu tiver que pensar sobre ela, eu paro para pensar. Uma cultura rasteira como essa não faz ninguém fazer o encontro verdadeiro consigo mesmo e com Deus. Vai ter que esperar uma crise na vida. São gente que nós ficamos infantis quando permitimos que essa cultura rasteira não nos permita descer em profundidade na nossa vida. Não tem nenhum psicólogo maior do que nosso Senhor Jesus. Não tem. Psicólogos nos ajudam a encontrar o caminho do coração, mas não cura. O psicólogo vai te ajudar a refletir, a descobrir onde foi que tudo começou, mas não vai até lá com você para sanar. O psicólogo pode dizer, você precisa fazer isso, mas não te dá força para fazê-lo. O psicólogo pode muitas vezes, com muita sabedoria, graças a Deus que nós temos a profissão do psicólogo para nos ajudar a abrir a estrada e a gente encontrar o rumo. Mas ele não vai nos tomar pelas mãos, venha, tenha coragem, eu te levo. Isso que a gente faz é a fé que brota no teu coração, e por dentro, nosso Senhor te diz tudo isso. Ele vai precisar da ajuda do psicólogo, porque o Senhor inspira os psicólogos também, especialmente aqueles que são mais fiéis ao nosso Senhor. E é necessário que a gente descubra que o caminho da oração é uma viagem difícil, é uma viagem para dentro. É uma viagem para dentro. Uma viagem mais difícil e mais saborosa do que essas viagens que tem por aí, né? Tenho certeza que essa viagem será plena de uma alegria que não passa.
aquelas viagens que vocês sabem do qual eu estou falando, ela passa depois. No dia seguinte dá dor de cabeça, tem todas as ressacas possíveis e imagináveis, mas essa não. Essa é uma viagem que só tem um risco. Ele pode mudar a tua vida e você pode ser feliz. É perigoso isso, né? Em um mundo como o nosso, é perigoso ser feliz de verdade. Porque a gente não vai comprar nada do que o mundo oferece quando a gente é feliz de verdade. A gente vai ser um consumidor a menos de coisas banais, fúteis. O mundo não quer gente assim. Então, nós não seremos capazes de encontrar nenhum estímulo fora do encontro com Deus para ser feliz de verdade. É uma decisão que cada um tem que tomar. E o Evangelho de hoje, as leituras nos convidam a começar pela oração.